Fala pessoal, eu queria um pouquinho da sua atenção para a gente poder viver melhor nos próximos 4 anos. A gente está no segundo turno das eleições presidenciais aqui no Brasil e a gente nunca teve propostas tão opostas. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu amo e me preocupo muito com a minha família, com os meus amigos, com meus parentes, com o destino do nosso país. Aqui nesse vídeo eu não vou fazer uma avaliação ética, moral dos candidatos, eu não vou falar de Lula e Bolsonaro, quem é melhor, quem é pior. Não vou fazer juízo de valor sobre eles. Vou falar sobre as propostas econômicas de cada candidato, como isso pode influenciar na nossa vida e como a gente pode viver um pouquinho melhor caso o Bolsonaro ganhe ou caso o Lula ganhe. Antes de eu começar a avaliação, eu queria me apresentar. Meu nome é Wagner, sou um cara normal, sou um pequeno empresário, ralo pra caraca de segunda a sexta para tentar viver uma vida melhor, progredir na vida, assim como qualquer brasileiro honesto e trabalhador que quer melhorar de vida. Não tenho ligação com político nenhum, não sou filiado a partido nenhum, nem quero concorrer a nada. Só estou fazendo esse vídeo porque eu amo e me preocupo muito com a minha família, com os meus amigos, com os meus parentes. Eu quero um país para a gente viver melhor. Por isso eu vou fazer essa avaliação e te ajudar a escolher qual país você quer viver. O governo Bolsonaro tem uma proposta mais liberal para a economia. Acredita que um estado menor e mais enxuto é melhor, é mais eficiente para o país. Então pode esperar por menos contratação de funcionarismo público, menos concurso público, que vai acabar reduzindo a pressão por aumento de arrecadação e abre um espaço aí para diminuição de impostos, como ele já tem feito. Já o governo Lula, ele acredita num estado maior, mais intervencionista. Então a gente pode esperar muita abertura de concurso público, a gente pode esperar que esse aumento do Estado gere também uma pressão por aumento de arrecadação. Provavelmente a gente vai ter aumento de impostos. A visão econômica do governo Bolsonaro é que a iniciativa privada que gera valor, que vai conduzir o país para o desenvolvimento. Então a gente pode esperar aí mais privatizações, o governo Bolsonaro tentando desburocratizar a economia, tornar mais simples para o empreendedor poder empreender com mais facilidade. Já o governo Lula, por ter a ideia de um governo mais interventor, um Estado maior, ser o melhor para o crescimento do país, impulsionar o crescimento do país, você pode esperar mais estatais, crescimento das estatais, investimento nas estatais, e pode esperar também que haja mais regulação na economia. Agora, leia-se o seguinte, pessoal, quando você começa a regular a economia, você começa também a criar burocracia para a economia. Isso acaba dificultando a vida do empreendedor. O governo Bolsonaro acredita que o mecanismo de preço, o valor da carne, do combustível, de tudo que a gente tem, é determinado pelo mercado. Lei da oferta e da demanda. Se a gente tiver um produto com alta demanda e pouca oferta, esse produto vai subir. Se o inverso acontecer, ele vai cair. Isso, por mais que seja impopular e doloroso na hora da gente pagar as contas, é o mais sustentável a longo prazo. Eu vou mostrar para vocês o porquê quando eu falar agora da ideia do Lula. O Lula, ele acredita mais que o governo tem que delimitar a economia, controlar de forma mais direta, então a gente pode esperar por tabelamentos de preço num provável governo Lula. Seja de forma direta esse controle através do tabelamento, seja de forma indireta, fazendo limitação de demanda de forma artificial, como por exemplo, o caso da picanha para todo mundo. O Lula sabe que o governo não produz carne, ele não produz gado, então isso daí é uma proposta que o governo não pode nem interferir num primeiro momento. Quais são as atitudes que ele pode adotar para fazer a carne ficar mais barata? Ou ele tabela o preço da carne, jogando para baixo, ou ele vai limitar as exportações de carne. Todas as duas propostas, todas as duas ideias podem realmente abaixar a carne num primeiro momento, mas no longo prazo a gente vai ter falta de carne para todo mundo. Não importa se você vai ter dinheiro para comprar, vai faltar. Por quê? Vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Se você fosse produtor de gado, fosse obrigado a vender ele num preço abaixo que ele te custou, simplesmente você para de produzir, entendeu?
Isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabe disso. Aconteceu no Brasil na década de 80. Se o governo limita as exportações, ele não vai interferir diretamente no preço da carne, mas ele vai limitar a demanda de forma artificial. Negócio que o que acontece? O mercado se autorregula. Se tiver um excesso de carne e fizer a carne jogar o preço para baixo, da mesma forma o empresário não vai ter prejuízo, ele vai parar de produzir gado, porque ele sabe que abaixo de um certo valor não vai valer a pena ele produzir. Então, no longo prazo, qualquer uma das duas atitudes vai faltar carne no mercado. Pessoal, pensa da seguinte forma, fazer uma reflexão aqui breve. Ninguém é obrigado a produzir nada. O governo pode até obrigar a vender um produto por um determinado valor, mas ele não vai poder chegar no produtor e falar, não, você vai ser obrigado a produzir por um preço maior do que você está vendendo. Agora, o que a gente pode esperar num provável segundo governo do Bolsonaro? Uma continuação do primeiro mandato. Apesar de pandemia, guerra na Ucrânia, a gente tem tido um consistente aumento do emprego aqui, a taxa de desemprego tem caído, principalmente porque o Bolsonaro manteve a reforma trabalhista do Temer, feita ali em 2017, criou a MP da Liberdade Econômica. Para vocês terem uma ideia, eu abri minha empresa em 2017, governo Temer já. Demoraram 4 meses para o meu CNPJ sair, desde o início do processo até o final. Se eu dependesse desse CNPJ para eu poder começar a trabalhar e ganhar dinheiro, eu tinha quebrado, não tinha condições de eu esperar 4 meses para começar a trabalhar quando eu montei minha empresa. Hoje, depois da MP da Liberdade Econômica, em menos de 2 dias você já pode começar a abrir uma empresa e trabalhar. Isso dá mais dinamismo no mercado, por isso o desemprego tem caído de forma vertiginosa. Muita gente vai falar, o desemprego caiu, mas a renda caiu também. Os empregos que estão aparecendo oferecem uma remuneração menor. Cara, isso é normal, como eu falei, oferta e demanda. Como tem uma taxa de desemprego ainda elevada, a gente está tendo salários baixos. Quando o desemprego cair ao ponto de 1, 2, 3% de desemprego, a gente vai começar a ter realmente uma melhora de vida do brasileiro de uma forma geral, porque os salários vão começar a subir quando o desemprego acabar. Isso é uma tendência natural. Outro ponto, pessoal, o Bolsonaro conseguiu eleger a maioria do Congresso. Isso é um outro fator muito importante para vocês levarem em consideração. Agora, privatização vai ser muito mais fácil de fazer, uma reforma administrativa e uma tributária para deixar o país deslanchar de vez, cara, tá ali na nossa frente. O desenvolvimento está bem na nossa frente, é só a gente agarrar. Agora, quem está pensando em votar no Lula, mirando no governo dele, Lula 2002, pode acabar acertando o governo Dilma 2015, e eu vou dizer o porquê. Reforma trabalhista do Temer, o teto de gastos, política de preço da Petrobras, que foram mecanismos instalados pelo Temer depois do impeachment da Dilma ali, que foi o que estabilizou a nossa economia. Não sei se vocês se lembram, mas a inflação estava galopante, o desemprego estava crescendo quando a Dilma saiu. E foram essas políticas, essas pequenas reformas que o Temer fez, que conseguiu estabilizar a nossa moeda, que conseguiu fazer o desemprego parar de subir, entendeu? Não foi o suficiente para reformar e melhorar de forma consistente a vida do brasileiro, mas impediu da gente atingir uma escalada na piora da vida. E o Lula está querendo rever todas essas reformas. Então a gente pode esperar ele, assim que desfizer o teto de gastos, ele acabar com a reforma trabalhista, o governo dando uma desandada, dólar começando a subir, logo depois uma inflação vindo mais persistente, desemprego aumentando. Isso daí é consequência de rever essas reformas que o Lula já falou que vai rever. Olha, um outro fator que pode aproximar o governo do Lula de 2022 para o governo da Dilma 2014 é o seguinte: a gente tem um Congresso de maioria bolsonarista, como eu falei, mais centro-direita. Muita gente acha que isso é positivo, porque vai evitar do Lula avançar com as pautas dele econômicas, mas na realidade eu não faço essa avaliação não. Acho que é equivocado, aconteceu isso em 2014, a Dilma ganhou para presidente, mas o Congresso já era de oposição
e ela não conseguiu passar reformas que fossem melhorar a condição do governo. Ela já tinha proposto ali uma reforma da Previdência já no governo Dilma. Foi o Bolsonaro que acabou fazendo agora, mas a proposta estava lá atrás já. Por que não foi aprovado? Porque o Congresso não quis ajudar o governo. Isso pode acabar acontecendo e isso pode piorar ainda mais a situação econômica do país caso o Lula ganhe. Não estou falando que isso é o certo, eu estou falando que, infelizmente, é assim que a política nacional funciona. O Bolsonaro também foi muito sabotado em várias pautas dele e isso vai ser natural. A única coisa é que, se a gente já eleger um Congresso bolsonarista, o ideal é botar o Bolsonaro para as coisas dar certo. Se botar o Lula, pode acabar desandando. Se o Bolsonaro ganhar, o maior empecilho para a vida confortável do brasileiro vai ser as oscilações de valor, que é normal do mercado. Se o petróleo subir, tem uma forma de você se proteger e você até ganhar um pouquinho de dinheiro com isso. Petrobras ela é uma monopolista. Então, se você abastece o seu carro, está ficando mais caro quando você abastece, é só você comprar um pouquinho de ação da Petrobras. Cara, não é difícil, é muito fácil. Você abre uma conta numa corretora, com R$ 35 você compra uma ação da Petrobras. Então, se você investe em ações da Petrobras, quando o petróleo sobe, você vai ganhar de dividendos. A Petrobras pagou dividendos astronômicos nas últimas distribuições dela, de tempos em tempos ela faz isso. É uma forma de você se proteger quando tem esses solavancos no mercado. A carne está cara? Compra ações da Marfrig, da JBS, BR Foods. Você vai ganhar dividendos com esse valor e você pode comprar sua carne e fazer o seu churrasco, se proteger desses aumentos dessa forma. Outra forma de você melhorar de vida, cara, empreenda, não seja empregado. Quando você está trabalhando como empregado, você ganha um pouquinho a menos do que daria para você ganhar trabalhando por conta própria. Eu fiz isso e a minha vida melhorou bastante depois que eu passei a empreender. Eu trabalhava como empregado e montei minha própria empresa. Agora, se o Lula ganhar, esses mecanismos não vão dar muito certo. O Lula, por intervir muito na economia, esquece a economia de mercado. Se você quer ter uma vida melhor, cara, faz um concurso público para um cargo de alto escalão, ou numa estatal, ou então no governo. É a única garantia de você ganhar bem realmente, porque a vida do empresário no governo Lula vai ser muito mais difícil. Investir em estatal, olha só, eu não acho uma boa ideia. Petrobras foi saqueada, teve má administração, não acredito que o lucro dela vai se manter consistente num governo Lula. Então esse mecanismo que eu dei no governo Bolsonaro pode ser que não funcione no governo Lula. Eu acredito que a moeda vai dar uma subida quando ele começar a mexer nas reformas que o Temer fez, nas reformas que o Bolsonaro fez. O dólar vai começar a acelerar, a inflação vai começar a subir. Dependendo do quanto de intervenção ele fizer no mercado, pode ser que falte alguns produtos. Então eu acho que a melhor forma de você se proteger disso é você se proteger um pouquinho do patrimônio que a gente adquire comprando dólar, ouro, Bitcoin. É mais fácil do que parece, pessoal, é só pesquisar. Se você compra o dólar, você se protege da inflação aqui no Brasil. Se você compra Bitcoin, ouro também, são formas muito boas de você se proteger de uma inflação. Se você tem um dinheirinho no banco que você juntou ali na poupança com dificuldade, pensa em começar a comprar pelo menos, botar um pouquinho do seu patrimônio de forma que ele não sofra com a inflação. Eu particularmente, se o Lula ganhar, considero sair do país. Eu acho que quem sai primeiro acaba saindo melhor, consegue levar consigo alguma coisa. Vê o caso da Argentina, o caso da Venezuela. Se você quiser, tiver um pouquinho de interesse, dá uma olhadinha como é que o pessoal chega lá em Roraima, com uma mão na frente e outra atrás e pesando 15 quilos a menos. A situação na Venezuela é muito triste, pessoal. Então, você sabe que vai desandar as coisas. Eu tenho certeza que vai desandar. Pode não desandar no primeiro ano, no segundo, mas no longo prazo vai acabar desandando. Se o Lula entrar e conseguir manter mais 8 anos depois, cara, eu tenho certeza que o Brasil não vai dar certo.
A gente pode fazer um retrato muito parecido com o que vai acontecer com o Brasil, com a Argentina. Cara, está aqui do lado. A história deles é muito, muito parecida com a nossa. Em 2003, Néstor Kirchner conseguiu entrar como presidente. Néstor Kirchner é um cara lá da esquerda, muito amigo do Lula, muito próximo, com umas políticas econômicas bem parecidas. Ele conseguiu entrar. Em 2007, ele saiu, botou a mulher dele no lugar dele, ela foi eleita. Só foram sair do poder em 2015, pessoal. Grava bem essa data. 2015, os Kirchner saem do poder. Entra Maurício Macri, um cara mais de centro-direita, com uma proposta mais liberal. Ele já pegou o país numa situação muito difícil, inflação alta, desemprego alto, moeda já bem desvalorizada. Só que o Macri ele não conseguiu ter pulso firme para enfrentar as dificuldades e fazer as reformas impopulares que precisavam ser feitas na Argentina. Com isso, a Argentina ficou patinando 4 anos, muito parecido com o que aconteceu aqui com o Temer quando ele entrou. Foi 2 anos ali mais ou menos patinando, primeiro e segundo ano do Bolsonaro também patinando muito por conta de uma oposição do Rodrigo Maia ali na Câmara, dificultando a vida dele. O governo só começou a andar quando o Arthur Lira entrou, que é mais alinhado ao Bolsonaro. Então o Macri passou 4 anos sem conseguir governar direito. A oposição conseguiu fazer frente ao Macri e dificultou a vida dele. Resultado foi estagnação. Dólar alto, inflação alta, desemprego alto. A situação já estava incomodada. Assim como a gente pode dizer que aqui no Brasil as coisas não estão muito legal. Por mais que o desemprego tenha caído, a pandemia, a guerra, mexeu muito com o bolso do brasileiro, a gente tem uma sensação de que a gente empobreceu. A gente não pode dizer que a gente está satisfeito com o resultado de tudo que está acontecendo, mas a Argentina em 2019 tirou o Macri e botou o Alberto Fernandes com a Kirchner como vice. Seria basicamente o equivalente do Lula voltando ao poder em 2019 lá na Argentina. Consequência disso, medidas de tabelamento, intervenção na economia, tentou-se fazer de tudo. Hoje, o peso argentino, que estava na casa dos 20 pesos para $1, já está em 150 pesos para $1 no câmbio oficial. Lá a parada é tão bizarra que tem um câmbio paralelo, que o argentino topa comprar dólar pagando mais caro do que o governo bota na tabela dele, justamente porque ele não confia na moeda dele. O dólar lá vale muito mais porque você simplesmente se protege da inflação. Lá a inflação hoje está batendo na casa já dos 100% esse ano, contra 4% aqui no Brasil. Todos os 2 países passaram pandemia, estão passando pela guerra. O negócio foi a forma de conduzir a economia. Olha só, você não precisa confiar em mim, você não precisa gostar do que eu estou falando. Pesquisa sobre a situação da Argentina. Venezuela aqui a gente pode entrar num consenso, já está batido, não precisa nem pesquisar. Mas pesquisa lá, eleição do Boric no Chile, inflação alta e desvalorização da moeda. O cara lá da Colômbia também, acabou de ser eleito, também já está começando a ter muito problema. Pessoal, são as pessoas que pensam e agem muito parecido com o que o Lula quer implementar aqui no Brasil. Não vou falar de ditadura nem de nada disso. A gente pode simplesmente ver as políticas econômicas que os governos adotaram e é muito parecido com a proposta do Lula. Olha só, você pode não gostar do Bolsonaro, achar que ele fala muita besteira, que ele agiu mal na pandemia, mas você acha que vale a pena você pagar para ver o que vai acontecer num governo Lula só para tirar o Bolsonaro? Eu vou te ser bem sincero, se você quiser tomar essa atitude, você é livre para fazer isso, mas pelo menos já se proteja. Compra dólar, começa a estudar para um concurso público ou, assim como eu, começa a estudar uma forma de sair do país, porque
Eu não quero viver num país parecido com a Argentina de hoje em dia. Então é isso, pessoal. Eu dei minha opinião. Espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram desse vídeo, quiser que eu faça outros vídeos com outras avaliações, pauta de costume, sobre os candidatos em si, bota aqui nos comentários. Olha, discordar não é ofensa. Se você acha que eu fiz besteira, que eu falei besteira aqui, que tá tudo errado, pode botar aqui nos comentários. Todo mundo é livre para falar o que quiser, mas é difícil de refutar a realidade. Dá uma olhadinha, vê se eu estou falando alguma besteira em relação à Argentina, em relação ao Chile, aos nossos países vizinhos. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado você a decidir o seu voto e até a próxima.